Olá pessoal, tudo bem? Professor Igor, novamente aqui com vocês falando sobre contratos, tá? E agora a gente vai entrar nos contratos em espécie, né? Nos contratos previstos no Código Civil, perfeito? E talvez o Código Civil aqui, ele inaugura esses contratos, lembre lá que os contratos, né? As partes têm a total liberdade de formular, pactuar os contratos que elas bem entenderem. Não há um rol taxativo de contratos, né? Lembra que tem os contratos típicos e atípicos, né? E talvez aqui o Código Civil já inaugura esses contratos em espécie, talvez com um dos mais importantes deles, que é o contrato de compra e venda. Tá bom? O contrato de compra e venda, gente, é quando tá lá previsto lá no artigo 481, eu acho que também é bem, né, autoexplicativo. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro pagar-lhe certo preço em dinheiro, tá? Então, a gente tem duas vontades aqui, né? Eu querendo comprar um bem teu, você querendo vender esse bem que é teu, e eu tenho que para eu entrar na posse, na propriedade desse bem, eu preciso te dar a quantia correspondente a esse bem, perfeito? Né? Então, basicamente o contrato de compra e venda é isso. O que você tem que saber também é as características desse contrato, tá? Veja, tá? A gente já viu, quando a gente viu lá os contratos, espécies de contratos, a gente viu, mas vamos agora, a gente já tem aquela noção. Então, é um contrato bilateral, né? Por quê? Porque é um acordo de vontade de duas partes, tá? E essas vontades são contrapostas, né? Você quer vender e eu quero comprar, tá certo? Eu vou te dar um valor em dinheiro e você me dá um bem. Vamos fazer aqui um carrinho, tá certo? Tá? Oneroso. Por que é oneroso? Porque vai ter um ganho e diminuição patrimonial de ambas as partes, tá? Veja, eu vou dar o dinheiro para vocês. Isso quer dizer que vai ter uma diminuição patrimonial de dinheiro na minha conta bancária. Por outro lado, eu vou ter um ganho, né? Eu vou, né, vamos falar assim, materializar esse dinheiro num determinado bem. Perfeito? E você é a mesma coisa. Você vai acabar se desfazendo de um bem, mas você vai colocar dinheiro no bolso, né? Outra coisa, o contrato também é comutativo. Por quê? Porque as partes sabem desde logo quais serão suas obrigações, né? Então eu sei que eu tenho que te pagar lá, sei lá, 100 mil reais para você me passar esse teu carro, hein? Tudo bem? Então, a gente já sabe quais são os direitos, qual que vai ser as obrigações, se eu vou pagar parcelado, se eu vou financiar. Tá tudo certo. Eu já sei quando eu faço, né, eu já sei quais são as nossas cláusulas, os nossos direitos e deveres de cada um aqui na relação de contrato de compra e venda. E é lógico que tem que ser consensual, né? Tá? Esse consensual, veja, vai ser até um elemento dos elementos do contrato de compra e venda, que é o consentimento, né? Então, aqui, gente, para você entender esse consentimento, você tem que ir lá na parte geral, novamente, do direito civil e lembrar que essa tua vontade tem que ser livre, né? Não pode ter nenhuma coação, nenhum vício, seja social, vício de consentimento, que vai levar talvez à anulação ainda do seu contrato de compra e venda. Então esse teu consentimento tem que ser livre, perfeito? A coisa, um outro elemento do contrato de compra e venda, tem que ser algo que seja passível, né? Tem que ser um bem que está dentro do comércio. Tudo bem?
a gente não pode estipular coisas que estão fora do comércio. Eu achei engraçado, estava vindo para cá, dando uma futricada no Instagram, e eu vi ali que um australiano colocou no eBay a Nova Zelândia à venda, gente. Olha só que absurdo. E tinha gente querendo comprar ainda por cima, Nova Zelândia. 8 mil, acho que era 8 mil dólares. Não sei se era dólares australianos ou era dólares americanos, mas já tinha essa proposta de compra da Nova Zelândia. Pode parar, né? É lógico que essa coisa, né, a gente não pode vender coisa fora do comércio. Tudo bem? Então, sei lá, vamos vender, né, como a gente, meu Deus, gente, tem lá, né, as promessas de comprar terreno no céu, no paraíso. Pode parar, né? Tinha também, esses tempos atrás, o pessoal inventa cada uma, mas tem, né? O pessoal vendendo terreno na lua, gente. Meu, né? Pelo amor de Deus, não é possível uma coisa dessa. Mas às vezes acontece, tá bom? Né? Então, essa coisa tem que estar dentro do comércio. É uma coisa suscetível para comercializar, né? Então, né, talvez, né, parando um pouco de viajar, colocando essas coisas esdrúxulas, mas, por exemplo, a gente não pode, né, os bens públicos são, por exemplo, inalienáveis, né? A gente já viu isso quando a gente estudou bem público. Então, essas coisas estão fora. A gente não vai fazer contrato de compra e venda sobre essas coisas, tudo bem? E aqui, eu deixei por último aqui para falar, né, não segui essa ordem, sobre o preço, tá bem? Então, o preço a gente também vai estipular. Agora, você tem que saber algumas regras sobre o preço, gente. Ó, vai ter, o Código Civil traz algumas regrinhas que é bom você saber, tá bem? Qual que é a regra geral? Que o preço, né, talvez no mundo ideal, o preço tem que ser estipulado por ambas as partes. Tudo bem? Essa é a regra. Agora, claro, mas sem dúvida que essa regra pode ser flexibilizada. E o preço, a gente pode falar que um terceiro vai estipular esse preço, vai fixar esse preço. Mas claro, imagina, né? Olha só, sabe, né? Agora voltando aqui, sabe aquele programa na Discovery, Trato Feito? Né? Às vezes a pessoa, né? Lembra, né? Onde que as pessoas levam alguns bens, né, que eram bens históricos, né, bens raros, e vai lá e geralmente eles podem penhorar, né, ou pode querer vender, tá? E o que acontece? Naquelas situações, como é um bem específico, né, porque tem uma valoração ali, né, aquele bem, né, sei lá, vamos lá, pegar a guitarra do Kurt Cobain, perfeito? Né? Talvez só aquela guitarra teria um preço, mas como foi do Kurt Cobain, tem outro preço, perfeito? Só que a gente não consegue valorar, às vezes a gente não consegue nem saber, você que vai comprar, nem saber se aquela guitarra é legítima. Então você puxa um especialista e fala, olha, quanto você acha que vale essa guitarra? Perfeito? Tá? Então a gente chama uma outra pessoa e esse terceiro vai fixar o nosso preço. Tranquilo, tá? Outra situação é a taxa de mercado ou bolsa, mas claro, né? Também pode ser assim. Claro, taxa de mercado. Vamos vender o nosso carro na tabela FIPE? O que você acha? Pode ser, né? A bolsa. Quanto que vale suas ações ali na bolsa, na bolsa de São Paulo, ali, na Bovespa? Hã? Tudo bem, né? Certo? Tá, então ainda a gente pode servir de índice ou parâmetros para objetivo para a fixação do preço. Perfeito? Tá? Então você tem que saber, ó, o preço, ambas as partes
fixam, a gente pode escolher um terceiro, pode pegar um parâmetro, né, o valor de mercado, uma taxa de mercado. Tá tudo certo, tá? A única coisa que eu não posso fazer para fixar esse preço é fazer de forma unilateral, tá bom? Olha só. Artigo 489. Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço, tá? Então, tem aqui esse artigo com carinho, né? Perfeito? Tenha carinho aí. Lembra ali que a fixação por uma das partes torna esse contrato nulo. Tá bem? Legal, né? Agora, uma outra situação que a gente acaba se deparando, né? Eu acho que é interessante, essas coisas a gente acaba vivenciando. Acho que o contrato de compra e venda é bem, né? A gente consegue dar uma visualização, uma materialização melhor, porque possivelmente a gente já passou por isso, né? Comprando alguma coisa, um carro, um telefone, uma casa, né? Agora, a gente tem que saber de quem que vai ser essa despesa do contrato. Quem que ficará com essas despesas do contrato? Tá? Então, antes de eu ler o artigo 490 do Código Civil, você tem que ver que alguns contratos, né, até questão de solenidade mesmo, eles vão precisar passar por alguns requisitos mais formais. E talvez esses requisitos formais exijam, né, tem um custo. Vai ser mais oneroso só o fato de você celebrar aquele contrato, por exemplo, através da escritura pública. Perfeito? Você vai ter que pagar. Tá? Além do... Né? Então é interessante, né? Então, as pessoas, quando vão comprar um imóvel, você não tem que só ter o dinheiro para o imóvel, você tem que ter também dinheiro para essas despesas do contrato, né? Que as pessoas, geralmente o pessoal fala, ó, você tem que ter mais uns 5% aí para ter essas despesas, pagar imposto, piriri, pororó, né? Enfim, aqui a gente está falando do contrato especificamente, tá? Então, nessa situação, né? Então, imagina lá você comprando um imóvel, você vai ter que pagar o imóvel em qualquer tabelionato e depois para você registrar essa escritura pública na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis, você também vai ter que pagar. Perfeito? E quem que paga? Aí começa a briga, né? A briga fica um pouquinho mais diluída quando você lê o artigo 490, ó. Ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador. Tudo bem? O adquirente. E a cargo do vendedor as da tradição. Perfeito? Salvo estipulação em contrário. Tá? Mas então, a ideia é o seguinte, gente. Até a tradição, quem fica com a responsabilidade de pagar eventuais despesas é o vendedor, tá? A coisa está comigo. Perfeito? Imagina lá um celular aqui, né? A coisa está comigo. Se tiver alguma despesa referente a, né, alguma conta atrasada, algum tributo, eu sou responsável, eu que quero vender celular para você, eu sou responsável por esses pagamentos. Agora, depois que eu transfiro, né, talvez a gente precisa realmente fazer essa escritura, o registro, aí vai ficar a conta de você que está comprando esse bem de mim, tá bem? Beleza? Lembre-se, né, que isso aqui é, novamente, né, que nem eu sempre falo para vocês, a gente pode estipular o contrário, tá bem? Bom, seguindo, a gente chega no assunto sobre a responsabilidade civil pelos riscos da coisa. Bom, aqui eu já, né? Então imagina o seguinte:
De quem que vai ser essa responsabilidade se acontecer um caso fortuito ou de força maior sobre aquele bem e aquele bem vier a se perder? Tá? Então você tem que saber, a ideia é esta, tá? Qual que é? Então olha só, já falei para vocês, né? Até o momento da tradição, os riscos correm por conta do vendedor e os de preço por conta do comprador. O que acontece? Então imagina lá, aqui eu acho que é interessante a gente pensar em compra e venda de gado, tá bom? Olha só, quero comprar bois, né? Quero comprar 100 bois que está lá na tua fazenda, tá bem? Só que acontece um temporal, cai um raio, bem onde que os bois estão guardados, né? Ali no pasto, e acaba matando lá 50 bois. De quem que vai ser essa responsabilidade? Tua que você quer me vender, tá bem? Tá? Porque eu não tive ainda essa, né? Não foi feita a tradição, esses animais não estavam comigo quando aconteceu isso, tá? Agora, o que você tem que lembrar que essa é a regra, mas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º também traz situações que pode ser modificadas, né? Que vai ser, nem a responsabilidade vai ser do comprador, ó, tá? Na verdade, você tem que pensar o seguinte, ó. Quando a coisa estiver à disposição do comprador e o comprador dormiu de touca, né? Ficou com a boca aberta, escancarado, esperando a morte chegar, como diria o nosso Raul Seixas. Veja, se ele dormir, né? Se ele a coisa já está na sua disposição, né? Os gados, né? Então a gente tirou o gado, foi lá, levou o gado para um outro local e já está lá à minha espera. Né, os gados já estão à minha disposição, tá? Nessa situação, gente, a responsabilidade vai ser do comprador, tá? Então, ó, todavia, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar as coisas que comumente se recebe contando, pesando, medindo ou assinalando, e a que tiver sido posta à disposição do comprador, correrão por conta desse, tá? Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas, se estiver em mora de a receber, quando posta à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustado, tá? Então veja, eu falo para você levar esse gado, esses bois, numa determinada, né, numa outra fazenda que vai ficar mais perto, certo? Vai ficar, talvez fica mais próximo de mim, ó, vai lá, entregue lá naquela fazenda do Chico. Tudo bem? Eu vou lá, me dirijo na fazenda do Chico e acontece, esse raio cai na fazenda do Chico. E eu não fui lá pegar os bois, né? Acabei demorando, me atrasando, perfeito. A responsabilidade agora é minha, não é mais do vendedor, tá bem? Certo? Tranquilo, né? Gente, aqui a gente prosseguindo, a gente tem que falar sobre algumas questões especiais do contrato de compra e venda, que eu acho bem interessante. Por que é interessante? Porque vai envolver, talvez, outros ramos do direito civil, podemos falar assim, que, né, eu acho interessante quando faz essa ligação, quando você começa a fazer,
né, vendo que o sistema jurídico é um todo, né, a gente só reparte aqui, a gente só divide aqui, na maioria das vezes para fins didáticos, tá? E aqui, essas questões especiais, você vê aqui que é questão de família, ó, pode ser família, pode ser em relação a, né, de sucessão. Perfeito. Então vai envolver essas situações aí que é interessante a gente saber, tá? E a primeira forma é a compra e venda do cônjuge. Então vamos lá. Então imagina o seguinte: sou casado no regime parcial de bens. Tudo bem? Então olha só, no regime parcial de bens, vamos lá lembrar. Vamos fazer aqui uma linha do tempo, ó. Tá? Então, nesse regime, e a gente casou em um determinado momento aqui. Então, olha só. Os bens que vierem adquirir depois do casamento, no regime parcial, vai ser comum, né? Tudo isso aqui são bens comuns. Tá? Agora, o que ficou aqui atrás, ó, são bens singulares, né, bem individualizados de cada cônjuge. Tudo bem? Então, para você entender aqui o artigo 499, você tem que saber o seguinte: eu posso vender esses bens aqui, ó, porque esses bens é nosso já, né? É meu e da minha esposa. Tudo bem? Agora, esse bem individualizado, imagina lá que eu tenho uma casa, um veículo. Posso vender para ela? Claro. Por que não? Tá? Olha só. Aqui fala que o artigo 499, ó, é lícita a compra e venda entre cônjuges, com relação a bens excluídos da comunhão. Lógico, né, gente? Os bens comuns é nosso. É teu e da tua parceira, da tua companheira, da tua esposa, do teu esposo. Eu vou poder vender esses. Perfeito? Claro, veja, aqui é o regime parcial, né? Se fosse o regime universal, não teria lógica eu vender o bem, porque o que era meu antes do casamento também vai ser dela. Tá bem? Que mais? Eu acho que é interessante aqui também a gente falar sobre a compra e venda de ascendente e descendente. Perfeito? Para que é isso, gente? Para que é isso? Para não ter fraude. Entenderam? Para não dar fraude. Para não ser um tipo de uma antecipação de herança às avessas. Tá bom? Então imagina, né? Talvez eu poderia vender uma casa, um veículo. Supondo que eu tenho 2 filhos, só que eu tive, né? É um filho que não me deu bem, é um filho que eu tive em tenra idade, ele não mora comigo. Então o que eu faço? Tento fazer, né? Eu vendo essa casa para o meu filho que eu tenho mais afeto, por um preço mínimo. Eu posso fazer isso? Gente, para eu fazer essa venda para o meu descendente, eu preciso da autorização dos demais e também do meu cônjuge. Tá bem? Olha só que legal. Vamos ver aqui, ó. Artigo 496. É anulável a venda de ascendente e descendente, tá? Isso aqui, gente, né? Então pode ser entre pais e filhos, avós e netos, não tem problema. Salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante estiverem
alienante expressamente houver consentido. Então, para eu fazer essa venda para o meu filho, a minha esposa tem que concordar e o meu outro filho tem que concordar. Por que que é o cônjuge aí também aparecendo novamente? Porque, gente, o cônjuge também é herdeiro necessário. Sacou? Então essa venda, né? Pode afetar os interesses do meu cônjuge. Não, pera lá, você quer passar essa casa aí para ele e para mim? Vou perder? Não, né? Então, se você quiser vender, venda pelo preço justo, né? Para que esse patrimônio fique com a gente, né? Não há tentativa de fraude, de simulação. Perfeito? Tá? Então, compra e venda de ascendente e descendente precisa de autorização, consentimento dos demais descendentes e do cônjuge, tá? Agora, o parágrafo único coloca o seguinte, que não vai precisar de consentimento do cônjuge se o regime de bens for da separação obrigatória, certo? Claro, né? Os bens é meu, sai fora. Você não tem que dar pitaco aqui no meu bem, né, para minha companheira, tá? Então daí ela não precisa. Só por curiosidade, o artigo 179 fala que o prazo para anulação, né, dessa compra e venda é de 2 anos, tá? A contar da data da conclusão do ato. É um prazo decadencial. Tá bom? Tudo bem? Legal, né? Isso aqui eu acho bem interessante vocês saberem pro resto da vida, para não vira e mexe as pessoas. Meu pai quer vender o imóvel lá, a casa, para o meu irmão. Pode? Pode. Desde que você consinta. Você, né, que é irmão dele, e a esposa do seu pai. Tá bem? Ainda, o artigo 497, gente. O artigo 497 vai falar sobre questões especiais. Isso aqui vai ser uma situação que vai ser vedado a compra e venda, a pessoa querer comprar, quando ela tiver uma relação, talvez eu falaria íntima com essa pessoa. Essa pessoa, para deixar ela protegida contra essas pessoas, a gente proíbe que algumas pessoas comprem os bens dela, tá? Qual que serão essas pessoas? Bom, olha só. Tutores, curadores, testamenteiros, administradores, os bens confiados à sua guarda administração. Senão, claro que ia virar uma festa da uva, né? Se pudesse, né, o tutor, né, o curador comprar esses bens do seu tutelado, do seu curatelado. Claro, imagina, a gente ia dar abrir uma possibilidade de fraude imensa, né? O cara tá lá para cuidar e não para se aproveitar e adquirir aqueles bens, né? Olha só que legal, servidores públicos, né, em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta, pelos juízes. Isso aqui, pelos juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários, os bens ou direitos sobre que se litigar em tribunal, juiz ou conselho no cargo que se vire ou a que se estender a sua autoridade. Vou te lembrar uma situação aí que foi bem chata, né? Não sei se vocês lembram do Ike Batista, né? Vira e mexe aí, ele ainda volta. Por mais que tenha já ocorrido um determinado tempo,
né, as empresas do Eike Batista começaram a quebrar. Né? Ele teve também, foi processado, acho que pela Bolsa de Valores, porque ele meio que manipulou ali, né, meio que fraudou ali as vendas de algumas ações na empresa dele. Então ele foi processado. Tá? E o que aconteceu? Teve alguns bens que foram penhorados, tá bem? Dele para meio que, né, para ter uma garantia de eventual condenação aí que ele viesse sofrer nessas ações, tudo bem? O que aconteceu? Foi penhorado eu acho que era uma Porsche, um Porsche Cayenne, eu acho, salvo engano. Um carrão, tá? Era um puto de um carro. Além do carro, também foi um piano, gente. Piano, né? Daí eu não vou te saber falar qual que era a marca do piano, mas possivelmente também era um bom piano, né? Um piano aí fazia inveja para qualquer pessoa. O que aconteceu? Adivinha quem ficou com o carro? Adivinha quem ficou com o piano? O juiz. Né? Então tem fotos do juiz, deu um Google aí. O juiz andando com o carro dele, o piano estava na casa dele. Meu Deus, né? Não dá, tá? Então ia ter treta, né? Então o juiz, aí, os serventuários da justiça não podem. Leiloeiro, seus prepostos, tá? Então, nessas situações aí, fica vedada a compra e venda dessas pessoas. Tudo bem? Prosseguindo, gente. Outro aqui, o artigo 504, fala que o seguinte, ó, não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos. Se o outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino a quem não se der conhecimento de venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se requerendo no prazo de 180 dias sob pena de decadência. Tá? Então, condomínio. Condomínio, gente. Aqui o condomínio tem você tem que interpretar o condomínio como um conjunto de donos sobre o mesmo bem. Tá bem? E daí o que acontece? Tem um determinado bem, que é indivisível. E cada um tem sua cota à parte sobre esse bem. Perfeito? E eu quero sair, eu não sou obrigado a ficar nesse condomínio para o resto da vida. Né? É um contrato. Não quero mais. Né? Então eu posso querer sair desse condomínio e querer vender minha cota à parte. Posso? Claro que eu posso. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que oferecer aos demais condôminos essa tua cota à parte antes de você oferecer para terceiros. Esses teus condomínios, pois, vamos falar assim, vocês têm uma ligação. É lógico que vocês têm uma ligação. Portanto, essas pessoas terão direito de preferência caso você queira vender a tua cota à parte. Como que a gente vai colocar uma pessoa de fora, cara? Entendeu? Pode até ser possível, mas chame os teus condôminos. Eles eram teus sócios, eles eram teus parça, né? Ofereça para eles. Certo? Tá, então é isso que traz o artigo 504. Agora, talvez uma questão aqui, ó, acabei não colocando. E se tiver mais de dois? Se houver, né? Se houver dois ou mais condôminos interessados, aí a gente vai seguir alguns critérios de desempate, tá? Então, naquele bem indivisível, pensa numa casa na praia, por exemplo, tá lá eu, o Chico, o Zé, tá? Eu, o Chico e o Zé, vamos ficar aqui. Nem eu quero sair, quero vender minha cota à parte. Para quem que eu vendo? E os dois estão interessados em comprar.
Qual que vai ser os critérios de desempate? Aquele que tiver benfeitorias de maior valor. Quem que fez as benfeitorias aqui na casa? Fulano. Então, é esse que vai levar. Na falta de benfeitorias, o condômino de quem é o maior. Perfeito? Se não tiver esses dois requisitos, a gente vai para o terceiro. Ó. Se as partes forem iguais, terão direito à parte vendidos como proprietários, que a quiserem, depositando previamente o preço. Está tudo empatado? A última alternativa, então, é a gente depositar o valor. Tá? Quem depositar o valor primeiro, leva. Beleza? Certo? Então vamos para frente aqui, ou vamos dar uma... Vamos fazer o seguinte... Não, dá para... Vamos fazer tudo no mesmo bloco, tá? Vou só pedir um pouquinho mais de atenção para vocês. Vamos terminar, vamos fazer tudo nesse bloco ainda e vocês vão ficar fera em contrato de compra e venda. Um assunto muito legal, que é o tal da retrovenda. E aqui a retrovenda você não pode confundir com outro instituto que a gente vai ver lá na frente, tá? Então aqui na retrovenda, então tem lá o comprador e o vendedor, né? Perfeito? Eles, sei lá, aqui ó, necessariamente tem que ser um imóvel, tá bem? Então aqui, gente, o que é a retrovenda? É quando então houve essa venda, era para ser feita foi feita essa venda, né, para o vendedor ali. Eu vendi lá para o Chico. Tudo bem? Só que eu quero desfazer esse negócio. Eu quero desfazer. Veja, o Chico não quer vender o bem, mas eu quero desfazer o nosso negócio. É uma cláusula, gente. A gente colocou essa cláusula. Ninguém obrigou a gente a colocar essa cláusula de resgate ou de retrovenda. Tá bom? Tá, então, lembre-se que essas situações são cláusulas especiais, são cláusulas acessórias. Não há necessidade de colocar essas cláusulas, mas a gente colocou, por algum motivo ou outro, a gente acabou inserindo essas cláusulas, tá? Essas cláusulas acessórias que vai afetar o campo de eficácia do negócio. Tá bem? Tá? Então, na retrovenda, gente, eu vendi um imóvel para o Chico. Perfeito? Vendi um imóvel para o Chico. Só que a gente colocou uma cláusula de retrovenda que durante 3 anos eu posso reaver pedir novamente esse imóvel de volta, se eu quiser. Tá bom? É assim. Tá? Só que lógico que eu vou pegar a minha casa, o meu imóvel que eu vendi para o Chico, é lógico que eu vou ter que devolver o dinheiro para ele. Tudo bem? É uma coisa assim, ó, tipo, beleza. Me dá aí me devolve a casa que eu vendi e eu te devolvo o preço, né, o valor que eu recebi de você. Tá? Então, olha só. O vendedor da coisa imóvel, olha só que interessante, o vendedor da coisa imóvel pode o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive aquela que durante o período de resgate se efetuarem com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias, ou seja, benfeitorias útil ou voluptuárias, não. Tá? Só necessário. Perfeito? Aqui ainda sobre a retrovenda, gente, você tem que lembrar que essa retrovenda é transmissível a terceiros, a herdeiros e não a terceiros. Tá bom?
Eu não posso transmitir esse meu direito para terceiros, mas se eu morrer, meus herdeiros e os meus legatários têm o direito de cobrar isso. Tá bem? Veja, e se, né, que nem, e se o Chico não quiser me devolver a casa? Bom, judicializo. Tá bem? Judicializo, deposito lá o valor em juízo. E falo, Chico, vaza daí. Teu dinheiro está lá te esperando. Tá certo? Quando você comprou essa casa de mim, você tinha conhecimento dessa cláusula de retrovenda. Tá bom? Perfeito? Tá? Então a retrovenda aí eu acho que é interessante você focar nela, porque é um caso bem importante aí nos contratos de compra e venda. Também é bem recorrente nas provas, tudo bem? Avançando, gente, avançando. Já está quase acabando. Venda a contento e sujeito à prova. Olha só que legal. Aqui, gente, esse tipo de venda, eu faço o seguinte, né, com vocês ou com uma outra pessoa. Eu tenho um determinado bem e eu mando para você. Então, ó, se você gostar, você compra de mim. Tá certo? É isso. Basicamente é isso. E eu tenho um bem. Se você gostar, você fala para mim que a gente fecha o contrato, tá? Então essa venda contenta, né? Então fica condicionado ao agrado do comprador ou a adequação do bem à finalidade desejada, né? Venda a contento, vendo sujeito à prova, tá? Então a contento é quando fica aquela coisa no agrado do comprador. Gostou? Então você me paga. Se você não gostou, me devolve. Tá bom? Venda sujeita à prova. Então, o vendedor assegura ao comprador que a coisa ostente a qualidade necessária e seja idônea para o fim que se destina. Tá bem? Então, pode comprar essa peça aqui que vai servir lá no teu carro, vai servir no teu computador, vai servir não sei aonde. Perfeito? Pode confiar. La garantia sou eu, né? Aqui, gente, aqui é legal, ó. Preempção, tá? Preempção, não é perempção, que nem lá no Código Civil, tá? No Código Civil tem a perempção e aqui é preempção ou preferência, tá? Então aqui é o direito de preferência, tá? Então aqui é o direito de preferência, gente, é uma cláusula, vamos colocar aqui, é uma cláusula pelo qual o comprador de coisa móvel ou imóvel, no caso de pretender vendê-la, ofereça a quem lhe vendeu originalmente. Tá? Então aqui a gente já consegue diferenciar esse direito de preferência lá da retrovenda. Veja, já duas diferenças. Primeiro, na retrovenda só cabe em bens imóveis. O direito de preferência cabe tanto em bens imóveis como móveis. Ok? Lá na retrovenda, o comprador fica de boa, não quer vender para ninguém, mas eu, vendedor, falo, ó, devolvem o bem. Aqui no direito de preferência, o comprador quer vender o bem. Tudo bem? Só que quando ele quer vender o bem, antes dele oferecer para o público em geral, ele tem que oferecer para o vendedor originário. Assim. Tá bem? Eu acho que é aqui interessante você saber, ó, que o direito de preferência não pode nem ceder aos herdeiros. Lembra que lá na retrovenda podia? Herdeiros ou legatários? Aqui nem para herdeiros a gente pode passar esse direito de preferência. Tá bom?
Artigo 516. Inexistindo prazo estipulado, o direito de preempção caducará, se a coisa for móvel, não se exercendo nos 3 dias. E se for imóvel, não se exercendo nos 60 dias subsequentes à data em que o comprador tiver notificado o vendedor. Então, vendi o meu carro para você. Tá lá uma cláusula de direito de preferência. Você quer vender esse carro, você tem que oferecer para mim. Qual é o tempo que eu tenho para mim me manifestar? 3 dias. Tá? Se for imóvel, 60. Tá bem? Então, aqui para finalizar, gente, a reserva de domínio. Mais uma cláusula especial, olha só. Essa aqui, ó, na reserva de domínio, é o seguinte. Né, geralmente isso acontece, pode acontecer num financiamento, né, tipo numa... Né, lembra muito a alienação fiduciária isso aqui, né? Seguinte, vou vender meu carro para vocês, parcelado. Tudo bem? Legal. Só que tem um negócio, meu irmão. Você só vai ser proprietário desse carro quando você pagar a última parcela. É isso, tá? Então a reserva de domínio, eu me asseguro que você vai pagar todo esse valor combinado, essas parcelas. Caso contrário, você nunca vai ser proprietário desse bem. Você pode até entrar na posse, utilizar o bem, tá aí, utilizando o bem tranquilamente. Só que você não é dono, você não é proprietário daquele bem até você me pagar a última parcela que você me deve, tá? Então isso aqui é a reserva de domínio. Olha só, na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço esteja integralmente pago, né? Artigo 522. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro para valer contra terceiros. Legal, né? Tá? Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança nas prestações vencidas e vencendas, e o mais que lhe for devido, ou poderá recuperar a posse da coisa vendida, né? Perfeito, isso aqui a gente até faz uma busca e apreensão, pede uma liminar e você vai receber a visita do oficial de justiça às 6 horas da manhã. Tá contente, né? Tá? Claro, eu também posso pedir, cobrar, né? Se você, talvez lá, né, a teoria do substancial adimplemento, né? Às vezes só me resta mesmo cobrar essas parcelas que faltam. Perfeito? Fechou? Contrato de compra e venda? Vocês vão gabaritar tudo, gente. Vão gabaritar tudo. Beleza? Então é isso, pessoal. Fica aqui um grande abraço, um beijão e até a próxima.